Louvado ao Senhor. Aqueles que puderem, irmãos, vamos ficar de pé para a gente fazer a leitura dos textos, começando com Tiago 1, 22 e 27, depois Mateus 23, versículo 23 e 24. Senhor Jesus. Amém? Vamos todo mundo junto? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Agora no versículo 27. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém. Agora Mateus, capítulo 23, versos 23 e 24. Ai de vós, amém? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Amém, irmãos, podem se sentar. Senhor Jesus, aleluia. Hoje a gente queria dividir com os irmãos algumas palavras de reflexão, sem qualquer tipo de julgamento nem juízo, uma reflexão interior, né? Cada um de nós com o Senhor, que eu creio que é essa reflexão que realmente causa uma conversão, gera que a palavra grega metanoia, né? Uma mudança de mente. Quando o Senhor fala conosco, a gente realmente se percebe. Só para a gente contextualizar, isso aqui é Jesus, ele já tinha entrado em Jerusalém, começou a discutir, não ele, né? Os fariseus e os escribas sempre procuravam pô-lo à prova, então ele começa a debater com eles. Então ele faz essa ressalta em relação a ele, dizendo que eles cumpriam a lei. Eles davam o dízimo das hortaliças, que são a ordenança lá do Antigo Testamento. Mas eles negligenciavam os aspectos mais importantes. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Desde criança, eu fui criado num lar cristão. E desde, 8, 9 anos, eu tinha o costume de ler a Bíblia. Eu lembro que eu sempre li esse texto e eu nunca entendi o que Jesus queria dizer, né? De coar um mosquito e engolir um camelo. Como é que vai engolir um camelo, né? Mas hoje em dia a gente entende que o que Jesus está querendo dizer é que a gente começa a se preocupar com coisas mínimas e a gente falha em coisas mais importantes. É isso que esse texto quer dizer, né? Essa expressão. O Senhor Jesus. E eu percebo muito na experiência da cristandade como um todo que isso é muito real nos nossos dias. Nesses dias que a gente vive, que as pessoas elas se preocupam muito mais com coisas, não que não sejam importantes, deixando claro, né? Não que não é importante, mas a gente falha nos aspectos mais importantes, que é isso que o texto está dizendo. Eu me preocupo em algumas coisas e eu falho em outras. Esse texto de Tiago, ele vem deixar isso muito claro que, por exemplo, eu posso me preocupar de ouvir, mas não de praticar, que é o mais importante. Então eu estou coando o mosquito e engolindo o camelo. E ele vem dizer, lá em Tiago, voltando para o texto que a gente leu, que a religião pura para com Deus é essa. Cuidar, né, dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações e permanecer incontaminado do mundo. A gente pode interpretar esse texto na forma literal, falando de viúva e um órfão, que são pessoas, na sociedade que Tiago escreve, eram pessoas altamente pobres e humildes, né? Porque o sustento era principalmente provido pelo homem, pelo pai ou pelo marido. Então, você ser órfão ou você ser uma viúva, não existia INSS, né? Nessa época, uma previdência, para que hoje, se os maridos morrem, as esposas têm aquela pensão, não havia isso. E a gente pode interpretar isso também de uma forma não literal, porque quem é um órfão? É quem não tem um pai. Quem é a viúva? É quem não tem um marido. Então, a minha religião, a minha espiritualidade só é válida para Deus quando eu estou suprindo as pessoas que não têm a Deus Pai e o Senhor Jesus como marido nas suas vidas. Se a minha experiência espiritual não está me levando a cuidar dessas pessoas que não têm pai, não têm marido, que a gente sabe que é o Senhor,
e eu não estou fazendo a minha parte para me permanecer incontaminado do mundo, eu caio nessa tela aqui, nessa peneira dos fariseus. Eu estou me preocupando com o mosquito e estou engolindo o camelo. E essa semana o irmão ele vem tocar sobre esse aspecto de edificação. Só mudei um pouco os textos básicos que o irmão usa durante a semana. Mas eu achei muito rico com a preocupação que o irmão tem. Ele traz aspectos muito práticos para a nossa vida cristã. Até tem um dia na segunda-feira que eu até marquei aqui para a gente ler junto. Eu ler para os irmãos. Diz o seguinte: não podemos nos contentar em apenas conhecer as belas e elevadas palavras desta epístola, falando de Efésios, mas precisamos assumir responsabilidades em praticar aquilo que está em seu coração, para honrar o seu ou o nosso chamamento. Como eu estava falando antes, irmãos, a gente tem tido algumas reuniões, e isso tem ficado muito forte no nosso coração, de tentar trazer essa realidade para a comunidade, de quais são os aspectos mais importantes que a gente devia se preocupar. Eu já falei isso aqui algumas vezes e eu volto a repetir: se a nossa experiência espiritual está se limitando e se restringindo a domingo, das 10 da manhã ao meio-dia, essa experiência não está significando muita coisa para Jesus, não. Não que não seja importante nós estarmos aqui. É importante. Mas lembre-se que há aspectos mais importantes. Se eu perguntar agora, e ninguém precisa responder, responda para si mesmo, por que nós estamos aqui, talvez a gente pense, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é por causa de Jesus Cristo. Não, por causa do Senhor, Ele me amou e tudo mais, essa história que a gente conhece de sacrifício. Eu particularmente diria que estar aqui por causa de Jesus não é um dos motivos, pelo menos, que eu estou aqui de forma primária, né? É um dos principais motivos. Não, que heresia é essa? Porque se a gente pensar, a palavra diz o seguinte: onde está 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. Eu sou casado, então já são 2. Eu posso estar em casa e falar de Jesus e Jesus vai estar lá. Eu poderia estar em casa e ler a Bíblia e Jesus estaria lá e iria me instruir. Eu poderia estar em casa e orando. Eu podia estar em casa, eu toco o violão muito mal, mas pegar a Edilane lá, a gente tocar uns corinhos e a gente louvar Jesus em casa também. Então Jesus estaria lá tão quanto Jesus está aqui. Mas por que eu decido vir para cá? Por causa de vocês. Porque o Senhor, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não está aqui. Quando a gente for embora, Deus não vai estar aqui. Deus está aqui porque nós estamos aqui. Isso aqui é só um prédio. Quando a gente for embora, vai continuar sendo um prédio. Isso aqui é só a expressão do corpo de Cristo, porque cada um de nós está aqui. Então quando eu tenho essa realidade, eu começo a perceber que, na verdade, o meu encontro com vocês, claro que todo mundo tem suas limitações, a gente entende isso, mas não deveria se limitar a isso. Porque Deus não vai só estar aqui de 10 a meio-dia, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estarei. Então, o objetivo, irmãos, que eu creio como o principal de nós estarmos aqui, é porque vocês vão estar aqui. Porque nós vamos estar aqui juntos. Porque o Senhor, Ele se manifesta na unidade. O Senhor, Ele se manifesta através do corpo. E é através dessa manifestação do corpo que a gente tem que buscar quando a gente acorda no domingo de manhã para estar aqui com os irmãos. Porque Deus, Ele consegue se manifestar na minha vida, e eu tenho certeza que, pelo menos na minha vida, Ele se manifesta muito mais lá fora do que aqui. Porque aqui eu recebo as palavras, mas o teste vem lá fora. Aqui dentro, a gente sempre diz, é muito fácil a gente ser cristão aqui dentro, né? Todo mundo é bem educado e cortês, e todo mundo me ama e gosta de abraços e pergunta como é que eu estou. Então, é fácil ser cristão aqui dentro. Essas 4 paredes, elas têm o poder de nos transformar, vamos dizer assim. Mas a experiência cristã e a realidade desse amor que o Senhor veio trazer para nós e dessa transformação, ela acontece lá fora. Porque se a gente olhar atentamente a história do bom samaritano, haviam 2 religiosos. Havia um levita, que era uma pessoa que Deus
providenciou para ser responsável pelo louvor no templo. E havia um sacerdote que era responsável por purificar os utensílios, fazer os sacrifícios. Tinha uma série de rituais que o sacerdote devia fazer. E eles estavam no caminho. E nesse caminho, que é a nossa vida, nesse caminhar, a gente se encontra com muitas situações. E eles se encontraram com uma pessoa semi-morta à beira do caminho. Mas eles não o ajudaram porque eles estavam indo para o local de reunião domingo de manhã de 10 a meio-dia. Coando o mosquito, engolindo o camelo. Eles estavam indo para a igreja deles. Eles estavam indo cumprir o que eles achavam que deviam cumprir. O ritual. Estavam cumprindo o ritual do domingo. E crente na cabeça deles que estavam fazendo a vontade de Deus. Mas a gente lê, Jesus deixa claro, ó, os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia. Eles se apegaram mais à letra do que à misericórdia que a letra quer trazer para cada um de nós. A gente conhece essa história. Então apareceu um samaritano, colocou no seu animal, levou para a hospedaria. E o que eu toco nessa experiência é porque esse samaritano, que era uma pessoa que não tinha nenhuma identidade com o judeu que estava semi-morto no caminho, ele desviou o seu caminho para amar e exercer misericórdia com a pessoa. E isso fica de lição, irmãos, para cada um de nós, porque eu percebo que, eu falo de mim, às vezes eu quero ajudar as pessoas no caminho sem me desviar do meu caminho. Por exemplo, eu só quero dar uma carona a Messias se Messias for do centro daqui, de Jardim Manguinhos, lá para o centro, que dá uns 2 quilômetros. Agora, se eu tiver que deixar Messias lá em Camboinha, puxa vida, desviou o meu caminho. Porque eu quero ajudar Messias no meu caminho. Eu não quero desviar o meu caminho para poder ajudar ele. Mas é essa realidade que o texto está trazendo. Eu desvio o meu caminho para amar o meu próximo. Se eu estou ajudando as pessoas no meu caminho, enquanto eu estou andando, por exemplo, eu estou na rua, alguém me pede um dinheiro, então eu vou ajudar aquela pessoa. Eu não desviei o meu caminho, ela veio até mim, apareceu, aconteceu. Mas Deus, na pessoa de Jesus Cristo, desviou o caminho dele completamente do céu, de glória, de louvor dos anjos, para vir até aqui. Quer uma desviada de caminho maior do que essa? Acho que não tem. Para se tornar humano, passível das mesmas aflições que a gente sente, das mesmas limitações físicas de fome, sede, nudez, frio. Então ele desviou o caminho completamente para exercer misericórdia para cada um de nós. E isso, irmãos, não pode ser uma coisa bonita no papel. Isso não pode ser uma coisa que a gente escuta hoje ou a gente lê, mas isso não transforma quem a gente é. Porque toda palavra ela tem um objetivo puro e simples, que é transformar quem nós somos. Tem um rapaz lá no meu trabalho que ele gosta muito de ouvir e ler sobre Apocalipse. Ele gosta daquelas profecias e gosta de escutar Cid Moreira naquela versão da Bíblia falada. E desceu o segundo anjo e não sei o que, e o cavalo, não sei o que. Ele gosta de ouvir isso aí. Então, um dia eu conversava com ele, eu dizia, é bacana essa sua preocupação, porque o Apocalipse faz parte da Bíblia. Então, quando você se preocupa com o Apocalipse, você está se preocupando com a Bíblia. Mas eu disse, olha, mas muito mais importante do que isso é o que está gerando diferença na sua vida. Ele até ficou calado, né? Porque se esses tantos livros não estão gerando diferença em mim... Porque o Senhor disse, olha, aquele que sabia a vontade do seu Senhor e não se preparou, aconteceu o quê? Muitos açoites. Então, na verdade, à medida que... E é coisa até ruim, né? À medida... Quanto mais... Fica pior. Quanto mais eu leio isso aqui, e isso não é real para mim, é pior. Porque Jesus vai exercer mais juízo para mim, porque eu conheci mais. E eu creio que nós aqui na vida da igreja vai ter um juízo bem elevado, porque eu vejo que a palavra aqui ela é muito abundante. E não vem de uma fonte só, né? Nós temos muitos irmãos que têm um bom conhecimento das Escrituras. Então o juízo sobre nós vai ser muito mais elevado porque a gente sabia. E não se engane, Deus não tem ninguém por inocente. O texto continua dizendo que aquele que não sabia vai ser digno de poucos, mas todo mundo vai estar sujeito ao juízo.
todo mundo vai estar sujeito a essa análise. E a gente voltando aqui para o centro, o que o irmão quis colocar durante a semana, de aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. E sempre quando eu vejo o ministério, dá a entender que a gente está falando de coisa de igreja. Não é? Ministério é o que? É cantar. Eu tenho o ministério da música, do louvor. Eu falo, eu sou eloquente. Eu tenho o ministério de pôr as cadeiras nessa forma aí de semicírculo. Esse é o meu ministério. Mas você consegue ver que o ministério de Jesus era isso? Eu não vejo o ministério de Jesus sendo limitado a isso. Como eu vejo a experiência de Jesus, era uma vida devotada a suprir as necessidades das pessoas. Estou querendo dizer, irmão, que agora eu estou fazendo algum tipo de apelo, assim como o Nery colocou no grupo ontem, que a gente vai virar uma obra de caridade ou filantropia, não é isso? O que eu estou querendo dizer é que nós somos a igreja. E nós dizemos que nós somos a igreja e nós somos o corpo de Cristo, nós somos discípulos de Jesus. E o que é que um discípulo de Jesus faz? O que Jesus fazia. E o que é que Jesus fazia? Se preocupava com o outro. A experiência e o amor de Jesus se manifestava de forma, ele está sempre preocupado em suprir as necessidades dos seus semelhantes. Através disso, ele usava o Espírito de Deus que estava nele. Porque o Senhor, ele orava, já comentei isso antes, o Senhor, ele passava a noite inteira orando e orando. E durante a manhã, ele estaria cansado, com certeza. Mas as pessoas vinham até ele. E ele tinha todos os motivos do mundo para dizer que estava cansado, como a gente muitas vezes alega que está cansado. Ele tinha muitas coisas para fazer, muitas pessoas para ajudar, e podia dizer que não tinha tempo, como a gente muitas vezes fala que não tem tempo. Mas qual era a resposta dele? Recebia as pessoas de 5 da manhã, depois de ter passado a noite inteira orando. Isso é a realidade do Evangelho. Isso é o Evangelho. Esse é Jesus. Essa é a experiência que o Senhor ele quer trazer para cada um de nós. É uma experiência de sacrifício, irmãos, porque sem sacrifício não há crescimento de vida. Se você analisa a sua experiência espiritual e você percebe que o tempo passa e a sua vida não muda espiritualmente, pode ter certeza que a resposta ela é simples. Você não está se sacrificando. É simples. E se analise, né? Aqui a ideia é autorreflexão. Para a gente se analisar. Porque se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. E se morrer, gera muito fruto. Então, a forma da gente dar fruto é através do sacrifício. Porque a gente sempre fala, né? Não tem aquele corinho, né, do R.R. Soares, estou seguindo a Jesus Cristo nesse caminho, não lembro o resto. Eu não desisto, né? Alguma coisa assim. Estou seguindo a Jesus Cristo. Para trás não volto não. Acho que na cabeça de R.R. Soares ele está falando de prosperidade, de se dar bem, de poste na garagem, de mansão no altiplano, de vitória física nesse modelo. Mas sabe para onde Jesus Cristo estava indo? Um lugar chamado Gólgota. Sabe o que significa? Monte da Caveira. Jesus Cristo está indo para lá. E o convite para a gente é deixar Jesus Cristo indo sozinho para o Monte da Caveira e eu seguir o meu caminho, não. Venha comigo, tome, não é a cruz do próximo, é a sua. Tome cada um a sua cruz dia a dia e siga-me. Então, irmãos, é essa a realidade que a gente tem que ter. O Senhor está nos levando para o caminho estreito e a porta apertada que conduz à vida eterna. Muitas vezes a gente está buscando o caminho espaçoso e a porta larga que conduz à perdição. E o Senhor diz que são muitos os que acertam por ela. São muitos os que acertam por ela. Se esse sacrifício, se a minha vida não for de sacrifício, não for uma vida que eu estou sempre pronto, que é isso que Paulo fala lá nos Gálatas, enquanto depender de vós, estejais sempre pronto
a fazer o bem, especialmente aos da família da fé, que ele diz lá em Gálatas 6. Porque eu estava comentando com alguns irmãos aqui na semana passada, né, que esse mundo ele tem nos moldado tanto, e é o que Pedro vai dizer, que a gente deveria deixar isso, essa tradição, essa cultura que vos legaram vossos pais. Estava comentando com os irmãos que o texto diz isso. Enquanto depender de cada um de nós, esteja sempre pronto a ajudar o outro. Só que essa cultura, ela nos tornou tão insensíveis e frios que eu só consigo ajudar Messias se Messias me sensibilizar. Messias tem que me dizer que não tem dinheiro, que está desempregado, que está passando fome, que o filho dele está doente em cima de uma cama, não tem dinheiro para pagar o remédio na farmácia. Aí Messias me sensibiliza, eu disse, rapaz, vou ajudar Messias agora. Quando, na verdade, eu devia estar sempre pronto a ajudar. Nem precisava dizer o motivo. Meu irmão, estou precisando de um auxílio seu. Amém, meu irmão, eu posso lhe ajudar. Mas a gente quer que as pessoas nos convençam. Já reparou? Um cara para na rua, o cara já sabe que tem que lhe convencer. Já reparou isso? Ele tem que lhe convencer. Tem que dizer que mora em Sapé, não tem dinheiro para voltar. Tem que dizer que mora e se perdeu, está com um filho doente. Ele tem que dizer alguma coisa, porque ele sabe que nosso coração é tão duro que se não convencer a gente não dá. Então as pessoas têm que nos convencer para praticar o evangelho. Eu tenho que encontrar uma pessoa na situação pior do que eu e ela me convencer ainda. Tem que ter toda uma argumentação ali, parece um julgamento, né? Uma argumentação verbal ali para, meu Deus, é isso, eu vou ajudar esse cara agora. Porque o nosso coração é de segure, retraia, não ajude, retenha. Senhor Jesus. E isso, irmãos, ele vai entrando de forma tão natural. E isso faz parte da cultura que a gente vive, isso é um mal dessa cultura. Mas cada um de nós foi chamado para ser a sal da terra e a luz dos homens. Isso que a gente encontra de normal no mundo não pode ser o normal para a gente. As pessoas no mundo têm que nos ver como referência. A gente tem que ser referência na generosidade. É o que Paulo diz a Timóteo, né? Tornai a ti mesmo padrão para os demais. Se a gente não for padrão para os demais e for só mais um com todo, a gente está seguindo pelo caminho espaçoso na porta larga. E o Senhor diz, né? Se o sal se tornar insípido, sem gosto, não serve ele para nada, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Se essa vida que entrou em cada um de nós, ela não tiver uma expressão prática, o mundo vai nos subjugar. O mundo vai dizer como é que eu tenho que pensar, falar, agir, me vestir, sentir, me relacionar com vocês. Porque eu estou sendo pisado pelo mundo e o mundo está me subjugando. Mas graças ao Senhor que a gente sabe que essa palavra ela é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E apta a discernir os propósitos e pensamentos, né? Então que essa palavra, irmãos, que quando a gente lê e cada domingo que a gente está aqui, não seja só mais um domingo. Que a gente não escute essas coisas que o Senhor vem trazer. Ontem a gente se encontrou com um homem, achei interessante, o Jonas estava tentando dissuadi-lo no Senhor, né? Ele dizendo que já escapou 2 vezes de morte. Mas ele estava dizendo, na 3ª vez que eu escapar, eu volto para Jesus. Eu disse, Senhor Jesus, meu Deus, a próxima vez, será que Deus vai ter que fazer você levar de uma Scania de novo? Aí Jonas aconteceu a situação, Jonas teve que sair. Aí eu continuei falando para ele, né? Disse, olha, cuidado com esse pensamento. Cuidado com esse pensamento. Porque a gente espera, a gente quer que Deus se manifeste na nossa vida como se manifestou com Paulo, né? Saulo, Saulo, quem me persegue, aí vem aquele clarão do céu, eu percebo que é Deus falando comigo e dou uma virada na minha vida, mas nem sempre Deus vai ser tão assim, Deus geralmente é mais sutil, né? Deus ele é mais sutil na nossa vida. Então, irmãos, que a gente não espere situações como esse homem estava dizendo, situações na terceira, na próxima, eu pulo essa. Porque o Senhor ele tem falado conosco todos os dias. Ele tem se revelado para cada um de nós, eu creio, todos os dias. E que a gente não torne essa revelação vã. Que a gente não espere a segunda e a terceira chances, as 4ª chances, enfim, a gente sabe que o Senhor é misericordioso. Ele é longânimo, a gente sabe disso. Mas que a gente também tenha essa consciência.
Porque o Senhor, Ele quer trazer para nós luz, porque Ele é luz, Ele quer trazer essa graça, essa misericórdia, mas para que ela não pare nisso. Porque senão, é como o irmão diz, a gente vai ser miseravelmente salvo. Porque eu criei no Senhor, eu criei na sua obra, mas eu estacionei ali. Eu não estou crescendo, eu não estou sendo transformado à imagem do Senhor de glória em glória, como por espelho. Essas palavras tão elevadas que a gente tem ouvido ao longo de tantos anos não está sendo suficiente para gerar uma mudança no meu coração. Não estou conseguindo exercitar esse amor pelo próximo que eu digo que amo e estou me tornando o levita e o fariseu, o sacerdote, que eram pessoas que cumpriam os seus rituais à risca. Que eu estava pontualmente no domingo das 9h30, meio-dia, no local de reuniões. Que é importante nós estarmos aqui, claro. Mas a minha experiência, eu volto a dizer, não pode se limitar a isso. A nossa experiência cristã, espiritual, não pode se limitar a isso. Isso é pouco. Eu diria que isso é o mínimo que cada um de nós pode fazer. E olha o que o Senhor diz. O Senhor vai dizer lá nos evangelhos que diz que se a gente só faz aquilo, se nós somos os servos que só fazem aquilo que nós deveríamos estritamente fazer, nós somos inúteis. É isso que o Senhor diz nos evangelhos. Ou, se a vossa justiça não exceder em muito a dos fariseus, vocês não conseguem entrar, não conseguem ver o reino. E quem era o fariseu? Era o cara que estava todo domingo das 8 a meio-dia na igreja dele. Era o cara que dava o dízimo. Era o cara que cumpria o ritual, mas era o cara que não conseguia amar o próximo. Ele não conseguia desviar o caminho dele para exercer misericórdia nas pessoas, porque ele tinha que estar na igreja. Que o Senhor abra nossos olhos, irmãos, para que a gente veja as pessoas padecendo à beira do caminho. E quando eu falo padecendo, eu não estou me referindo exclusivamente a pão, ou a necessidade física de cobertor, nem nada disso. Muitas pessoas ao nosso lado estão com uma relação difícil com seu filho nas drogas. Os casamentos estão sendo dilacerados. Você vê uma pessoa do seu lado sentindo abertamente inveja da outra, ou ira, ressentimento. E nós estamos seguindo nosso caminho, nós não estamos fazendo nada. Nós não temos o poder de convencer ninguém, porque o Senhor disse lá em João 15 que quando o Espírito viesse, Ele que convenceria. Mas o Espírito onde é que está agora? Onde é que o Espírito está? Está aqui nas 4 paredes? Então, o que é edificação, meu irmão? Que ministério é esse? Quando é que eu edifico o templo, como havia no Novo Testamento, quando eu edifico a mim mesmo, edificando vocês? Porque a gente percebe que no nosso caminho, todas essas pessoas, tenho certeza que todo mundo se encontra com situações como essa. Pessoas que estão carentes não de pão, mas de ouvir uma palavra. De que a gente traga uma luz. Mas como é que eu vou trazer uma luz se quando Nicélia diz que alguém a machucou e ela não reagiu, eu digo, mulher, tá muito besta. Fosse eu, tinha revidado na hora. Estou sendo treva junto. Até o Senhor diz, né, que se os olhos são a lâmpada da alma. Se, porém, teus olhos forem maus, com trevas não serão, né? Então, se o meu olho está sendo usado, ao invés para trazer luz, que é a função dele para Nicélia, mas eu uso o que eu estou vendo para trazer mais trevas, em vez de ajudar a Nicélia a se reconciliar, eu ajudo ela a inflamar a situação. Se eu vejo Nicélia dizendo, olha rapaz, fulaninho comprou um carro novo, passou aqui na minha porta, bicho. Eu digo, é mesmo, né? Aquele cara é muito amostrado. Era bom que tivesse ali um prego para ele furar esse pneu desse carro. E a gente sabe que isso é a situação do cotidiano, né? Eu creio que isso é tão comum para mim como é para cada um de vocês. Então a gente pode estar usando essa luz que o Senhor nos dá, não para trazer luz e trazer salvação para as pessoas que a gente se relaciona, mas para inflamar.
Que o Senhor abra os nossos olhos, irmãos. O profeta Eliseu, ele tinha um moço que o seguia. Então, o rei Sírio montou campana para matá-lo, com milhares de soldados. E Eliseu estava muito tranquilo, né? Então, o moço entendeu. Rapaz, os caras vão matar a gente agora, tá tranquilo. Então, o que foi que ele fez? Ele disse, né? Os que estão conosco são mais do que os que estão com ele. Aí o rapaz não entendeu. Que loucura é essa? Nós somos 2, eles são milhares. Aí Eliseu foi e orou ao Senhor para que o Senhor mostrasse a ele o que tinha ao redor, né? Então, quando ele orou, o Senhor abriu os olhos do moço que o seguia e ele viu anjos e carruagem de fogo ao redor, né? Que estava seguindo ele, estava o protegendo. Então, que a gente ore ao Senhor para ele abrir os nossos olhos. Porque a gente tem que remir o tempo, porque os dias são maus. Tudo que a gente tem visto, que o Senhor disse lá em Mateus, né, como o princípio das dores, a gente está acontecendo. Só que a gente está esperando que a coisa aconteça de forma explícita. O Senhor disse, haverá guerras e rumores de guerras. No Brasil hoje, a gente tem mais mortes do que na guerra civil da Síria. A gente vive uma guerra civil aqui, e a gente não percebe isso. O Senhor disse que o amor de muitos se esfriaria. O índice de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, ou seja, você não reage. O cara vem para roubar seu celular, você não reage, você entrega o que ele quer e ele ainda mata você do mesmo jeito. Só vem aumentando. A gente começa a sentir que as pessoas elas estão insensíveis, os corações são duros. Cada um que busque o seu caminho, o seu interesse, o seu benefício. E, infelizmente, muitos cristãos, de forma inconsciente ou não, usando Deus para atingir isso. Quando Jesus, a gente estava compartilhando essa semana, Jesus com 12 anos, a gente conhece a história, foi para o templo, os pais dele foram embora, ele ficou lá. Aí Maria voltou e disse, rapaz, como é que você faz isso comigo? O seu pai, a gente estava preocupado. Esse homem, você não sabia não que eu devia estar aqui na casa do meu pai? Não era para estar se preocupando comigo, não. Jesus, com 12 anos, ele tinha mais realidade do propósito dele do que a gente. Porque ele não buscava o próprio interesse, ele buscava o interesse daquele que o enviou. Então, a gente pode também, de forma inconsciente ou não, estar usando Deus para atingir esse objetivo, porque a gente tem as nossas vontades. Mas eu não tenho o poder de realizar a nossa vontade. E agora, como é que eu faço? Eu tenho a vontade e não tenho o poder. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou buscar o cara que tem o poder e eu vou convencer ele da minha vontade. Rapaz, e como é que eu faço isso, hein? Como é que eu convenço esse cara? Rapaz, eu convenço esse cara gosta de louvor, cara. Esse cara gosta de tocar um violãozinho, cante o corinho pra ele. Rapaz, tá certo. O que mais que esse cara gosta? Ele gosta de que eu leia um livro aí que supostamente ele inspirou homens para escrevê-lo. Ele gosta muito. É o que mais? Ele gosta também que tu feche os olhos e repita frases como se estivesse falando com ele. Mas ele não vai responder não, viu? Ele também gosta disso. Rapaz, é mesmo. Quer dizer que se eu fizer tudo isso, ele vai fazer o que eu quero. Vai dar vitória. E a sua vitória vai ter sabor de mel, meu irmão. Sabor de mel vai ter. A vitória vai ter sabor de mel. Então, é por isso que a igreja evangélica no Brasil não tem causado impacto. Porque está todo mundo buscando o cara do poder para realizar a sua vontade. E quando a gente lê a história de Paulo e Silas, ele chegou na cidade que o pessoal já conhecia a fama dele. Ele disse, rapaz, eu sei quem são esses dois. Eles estão perturbando o mundo. 2 caras perturbando o mundo. Segundo o IBGE, os evangélicos no Brasil, nós somos milhões. A gente está conseguindo 44 milhões se nós estamos impactando um país. Tem alguma coisa errada. Esse evangelho que está sendo dissipado e disseminado aí no mundo, talvez não seja o evangelho que Jesus veio trazer. Talvez a gente esteja seguindo o Jesus do quadro, que é o cara branco, do olho verde, que é o cara da elite. Então,
Talvez a gente esteja buscando esse Jesus aí, que é o cara que vai me dar as coisas. Quando, na verdade, a proposta para cada um de nós é buscar a vontade de Deus. E a gente sabe, irmãos, que Deus ele tem uma vontade maior, que é uma vontade para o seu corpo, mas Deus ele tem uma vontade na vida de cada um de nós. E quem sabe, eu tenho certeza que cada um de nós sabe o que a gente devia fazer. Cada um de nós sabemos o que a gente tem que fazer, na forma individual. O problema é se eu quero fazer. Isso aí é uma outra coisa. Porque o Senhor, nós que já estamos aqui há algum tempo, o Senhor ele se revela e revela a vontade dele para cada um de nós de forma constante. Mas muitas vezes a vontade de Deus me causa dor. Porque a vontade de Deus me faz com que eu sacrifique o meu conforto. A vontade de Deus faz com que, caramba, rapaz, hoje, domingo de manhã, esse friozinho, rapaz, tá em casa, dormir até meio-dia, almoçar e dormir de novo. Esse era o meu sonho. Todos nós, né, irmão? O sonho de todos nós, né? Aproveitar, seguir direto, almoça já fica, né? Mas a vontade de Deus me leva a algum sacrifício de me acordar mais cedo para estar aqui com vocês. Todos nós, né? Nós fizemos isso nessa manhã. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Mas fique certo, irmão. A vontade de Deus, ela sempre vai trazer algum prejuízo para você. O problema é se você acha que aquele prejuízo compensa. É simples. Ela sempre vai trazer, porque nós éramos inimigos de Deus. Ou seja, o que é um inimigo? É um cara que é contrário. Então, se nós somos contrário a Deus, tudo que Deus pede para mim é difícil. É difícil amar Messias. Cara, Messias, é difícil amá-lo. É difícil eu ler a palavra porque eu não entendo o que está sendo escrito aqui. É difícil eu orar porque muitas vezes eu não percebo que Jesus está me ouvindo ou me respondendo. É difícil me relacionar com vocês porque todos nós, sem exceção, temos diversos problemas. Quando é que a minha relação com o Messias não tem problema? É quando eu só vejo o Messias no domingo de 8 a meio-dia. De 10 a meio-dia. Não tem problema nenhum, pode ter certeza. Porque ele vai ser um cara num banco para mim. Quem é Messias? É um cara num banco. Mas à medida que eu me relaciono com vocês, eu começo a sentir. E vocês começam a sentir também. Isso, irmãos, no Senhor é intencional. É para que onde a minha deficiência seja suprida por vocês. E a deficiência de vocês seja suprida por mim. E que isso, irmão, seja realidade. E principalmente no nosso meio, para que a gente evite inveja, fofoca, mentira, esse tipo de coisa que a gente sabe que tem nos meios, principalmente mundanos. Para que esse evangelho, irmão, seja a nossa vida e não seja um aspecto. Hoje eu tive experiência que eu dei glórias ao Senhor, não comigo, eu estava em contato com um irmão. Assim, eu fiquei muito feliz quando ele me disse isso. Ele joga vôlei comigo e ele está machucado. Ele está machucado há algum tempo. E eu sempre pergunto como é que ele está. Então hoje ontem novamente eu perguntei como é que ele estava. E ele disse que ainda estava com problema. Aí eu perguntei se ele tinha ido no médico. Porque já fazia alguns meses que ele estava assim. E isso não era normal. Assim, a resposta dele assim, me alegrou muito. Ele disse, eu não estou indo no médico. Eu não fui porque eu percebi que quando eu estava com minha perna boa, eu estava trocando o Senhor por outras coisas. E agora que eu estou machucado, eu estou tendo mais tempo para as coisas do Senhor. E eu sei que se o Senhor quiser, Ele vai me curar. No tempo certo, o Senhor vai me curar. Eu fiquei muito feliz, né, com essa resposta que Ele deu. Eu disse, Senhor Jesus, é verdade. Isso é evangelho puro. O que é que o Senhor diz? Se o teu olho te faz cair, pecar, tire teu olho fora. Porque é melhor que você entre no reino com um olho só do que você tendo os dois e ser lançado no inferno. Se o teu pé te faz pecar,
arrancam. Porque é melhor que você entre maneta, aleijado, deficiente no reino, do que você tendo as duas pernas e ser lançado no inferno. Muitas vezes, irmãos, a gente tem percebido o que nos afasta do Senhor. É o que Nery falou aqui há algumas semanas. É aquele pecado doméstico, né? Aquele pecado de estimação. A gente sente que tem alguma coisa que nos afasta de Deus, mas eu não quero ficar com um olho só, porque ter os dois olhos é melhor. Eu não quero ficar com a perna só, porque ter as duas é melhor. Mas o Senhor pede para que a gente fique nessa situação, porque é melhor que eu sofra agora, tenha sofrimento no presente, do que passar uma eternidade ou 1000 anos sofrendo no choro e ranger de dentes. E que essa experiência, irmão, do irmão traga realidade para cada um de nós. E se o Senhor traga luz, né, que a gente possa orar, Senhor, para que o Senhor mostre para cada um de nós aquilo que nos tem afastado dele. Que eu sei que ele vai mostrar. E depois que ele mostrar, que a gente tenha nele, peça forças, porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece, que a gente possa pedir força ao Senhor para lançar esse olho fora. Para que a gente possa perceber que nós fomos chamados com um objetivo. E um morreu por todo, logo todos morreram. Para que agora nós não vivamos mais para nossos interesses, nossas vontades, nossos planos, nossos desejos e anseios, mas que a nossa vida seja usada para cumprir a vontade de Deus. Nela e por meio dela. Porque a gente também pode estar usando a nossa espiritualidade para trazer essa mudança para nós. Eu me purifico, foi o que o Senhor disse lá em João 17. Eu me purifico em favor deles. A nossa purificação, irmãos, não deve só para nós, porque eu quero ser uma pessoa santa, pura e longe do mundo. Mas a nossa purificação tem que ser para o corpo. Porque lembre-se, o julgamento para nós é diferente do julgamento para o mundo. Qual é o julgamento para nós? É o que cada um de nós tiver feito de bem ou mal por meio do corpo. O juízo para mim vai ser quando eu vi Messias padecendo alguma aflição, eu vi. Porque muitas vezes a gente é muito bom em ver. Eu estou vendo o problema de Nicélia. Estou vendo ali o problema. O Senhor me mostrou. Nicélia está com um problema. Mas, Senhor, eu já tenho os meus problemas. É tanto problema que eu tenho, Senhor, mas não é melhor o Senhor usar Valdete, não, que tem pouco problema. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer o problema de Nicélia para Valdete ajudar a Nicélia. Então eu me eximi. Sempre que o Senhor nos revela qualquer coisa é com um objetivo. Possivelmente, se eu estou vendo que Nicélia está com um problema, é porque o Senhor está me mostrando que é para eu, na dependência do corpo, claro que a gente não é independente de fazer alguma coisa. Então, irmãos, o Senhor nos dotou de faculdades mentais e psicológicas e olhos para ver muitas coisas e perceber o que nos cerca. Mas que tudo que o Senhor nos deu esteja sendo usado para Ele. Só para terminar, no Antigo Testamento o Senhor botou no coração, vamos construir o tabernáculo. Para construir o tabernáculo havia a necessidade de homens capazes. Então o Senhor capacitou as pessoas com o fim de edificar o templo, né? Para eles aquilo era o templo. Nós estamos aqui e nós devemos ser aqueles que buscam o Senhor para que Ele nos capacite para a edificação desse ministério. E não é a minha edificação pessoal. Não é edificação só de vocês. Porque Paulo estava pregando em Coríntios, o pessoal lá deu uma pisa nele, ele quis ir embora. Então, ele orando, Deus disse a ele, não vai embora agora não, porque eu ainda tenho muito povo nessa cidade. O Senhor ainda tem muito povo aqui nessa cidade, irmãos. Que a gente não desista. Que no nosso caminho a gente esteja apercebido as pessoas que estão caídas à beira. Que no nosso caminho eu não seja como esteja usando aquele que a gente coloca no animal de carga, que é uma olheira.
sabe que a ideia é justamente para não desviar do caminho. Então a gente coloca a olheira dos dois lados, que é para ele seguir em frente. Que a gente não esteja usando essas olheiras olhando exclusivamente para o nosso caminho, mas que a gente esteja olhando exclusivamente para o autor, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E o que é olhar para Jesus Cristo? Como é que a gente pode servir a Jesus Cristo? Jesus Cristo agora não tem fome, não tem sede, não tem frio, não precisa de carona, não precisa de um teto. Mas Jesus, é só isso que eu posso te oferecer. Isso leva a gente lá em Mateus 25. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava com frio e me vestiste. Estava doente e fosse me visitar. Estava preso e você foi me ver. As pessoas não entenderam. Senhor, quando que nós vimos você nessa condição e a gente fez essas coisas? Toda vez que você fez isso por um dos meus pequeninos, a mim me fizeste. O Senhor disse isso para as ovelhas. Qual é a palavra para os cabritos? Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estava descoberto, com frio, nu e não me vestiste. Estava preso e vocês não me visitaram. Estava doente e vocês não foram me ver. Senhor, quando foi que nós te vimos nessa situação e nós não fizemos essas coisas por você? A cada vez que você deixou de fazer isso por um dos meus pequeninos, a mim vocês deixaram de fazer. Esses são os cabritos. Que a gente seja as ovelhas, irmãos. Porque lá em Atos vai dizer que nós somos aqueles do caminho. E no nosso caminho o Senhor vai mostrando as pessoas, as situações, as necessidades, as limitações. Que a gente não esteja tão focado nas minhas limitações, nos meus planos, nos meus anseios, nos meus negócios, nos meus desejos. Que eu esteja insensível e alheio ao que eu vejo no próximo. Porque o levita e o sacerdote, eles viram aquele homem. Eles viram que ele estava jogado. Mas eles passaram ao largo. Passaram de longe. Ou seja, eles desviaram o caminho deles. Mas que os nossos caminhos nos levam a essas situações. Que o Senhor dirija nossos caminhos para essas pessoas com essas necessidades. E tanto de alimento físico como alimento espiritual, como apenas um ouvido. Porque tem muitas pessoas que não estão prontas ainda a ouvir falar de Jesus. Elas só querem ouvir, só querem ser ouvidas. A gente acha que sempre vai dar para levar Jesus Cristo. Há um tempo e um propósito para tudo que acontece debaixo do sol. Não estou querendo dizer que você, eu não vou falar de Jesus, não é isso. Mas pelo menos na minha experiência já percebi que algumas pessoas que eu chegava para falar, eu não podia falar de Jesus naquela hora, porque ia forçar a barra. Eu tinha que ouvir o que elas iam dizer e ser humano. Atrair-te com cordas humanas, com laços de amor. É o que a gente lê lá em Oséias. Então que essa espiritualidade possa estar moldando a minha humanidade. Que a gente possa ser mais ser humano. Tanto para as necessidades, como eu disse, físicas, como as demais, irmãos. Que a gente não possa estar alheio. Porque Jesus ele não estava alheio. Porque se a gente estiver alheio, a gente conhece o caminho, a gente conhece o destino. Que a gente possa ser contados como as ovelhas na volta do Senhor. Servo bom, fiel e prudente, entra no gozo do teu Senhor. Jesus é o Senhor. Vamos fazer pequenos grupos, irmãos, para a gente ruminar a palavra? Amém?